Obrigado, Bíblia. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É não só uma alegria, mas uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. E eu digo isso do fundo do coração porque, em se tratando de Rosa Cruz, eu acho que este tempo que nós passamos juntos e que eu vou dividir um pouquinho das reflexões que eu faço sobre o amor com vocês, não paga nenhum décimo daquilo que a Rosa Cruz me deu até hoje. Tá? Então eu espero que essa tarde, essa 1h e tanto que a gente vai passar juntos, seja muito agradável para vocês, assim como é para mim, já que esse é um assunto do qual nós falamos praticamente todos os dias, mas que refletimos muito pouco. Né? E eu acredito que nesse ponto a filosofia, sendo uma ciência especulativa, uma ciência que procura a reflexão, que procura levar as pessoas a pensar sobre o pensar, né, ajuda muito a compreender um conceito tão nobre como é o conceito de amor. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é uma reflexão que, na verdade, é uma base para se compreender a ideia de amor. Essa palavra, metanoia, parece até um palavrão, né? Mas metanoia é a forma mais profunda que existe de aprendizado de alguma coisa. Por quê, professor? Porque metanoia é quando você tem um conceito, esse conceito te provoca uma reflexão e essa reflexão te provoca uma ação. Talvez o maior câncer das nossas escolas hoje seja justamente as pessoas focarem o seu trabalho na nota, focar o seu trabalho, né, em um elemento que não traduz especificamente a aprendizagem. Se hoje trabalha uma aula de ética com os alunos, ensina para eles que jogar papel de bala no chão está errado, e eles saem ali e fazem a prova dizendo que para jogar papel de bala está errado, e eles saem da porta para fora e jogam o papel de bala no chão. O que lhes falta é metanoia, é a possibilidade de você aprender, refletir e isso gerar em você uma ação. Eu espero que essa reflexão que a gente faça sobre o amor provoque em todos nós, em algum momento, metanoia. Mas uma advertência aqui é muito importante. Para que metanoia aconteça, as pessoas precisam estar com o seu coração e a sua mente abertos para que essa reflexão possa provocar ação. Então eu convido vocês, nesse momento, a fazer essa abertura mental, a fazer essa abertura de coração, para receber essas palavras sobre o amor, para que isso provoque em vocês a tão famosa e importante metanoia. Primeira reflexão. O amor. O amor é dito todos os dias aos 4 ventos e aos 4 cantos do mundo, e as pessoas, elas repetem essa palavra, talvez com uma profundidade hoje, que ela não representa aquilo que o sentimento nobre do amor realmente é. Mas a palavra amor, ela é utilizada também para outras situações. Se nós observarmos a palavra filosofia, vocês vão perceber que a própria gênese da palavra contém a palavra amor. Traduzida literalmente, filosofia significa amor à sabedoria. Não é amor ao saber, porque nós temos pessoas na sociedade que são pessoas que têm saber enciclopédico, são bibliotecas ambulantes, e você olha para a vida dele, uma vida social desgraçada. Então, não é amor ao saber, é amor à sabedoria. E vocês vão concordar comigo que uma pessoa não necessariamente precisa ter muito saber para ser sábia. O meu avô, lá no interior de Santa Catarina, ele nunca foi à escola, mas o meu avô tem uma sabedoria ímpar. Eu aprendi com o meu avô o seguinte, ele dizia assim: seja tão bom para as pessoas que o dia que você precisar delas, elas não vão conseguir dizer não para você. Perceba, o meu avô nunca foi à escola, mas é de uma sabedoria impressionante. Acho que a bateria está indo pro pão. Deixa eu pegar o... Pode ir usando, eu vou lá buscar outra. Me alcança aqui, Lu. Obrigado.
Alô? 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 Tá baixinho esse? Dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Acho que dá pra ouvir mais sem microfone que com microfone. Na hora que você me trouxer o outro eu uso, tá? Bom, se nós pensarmos a palavra filosofia ou pensarmos a palavra amor, ela define muita coisa. Várias instituições ao redor do mundo, entre elas muitas instituições religiosas, traduzem como a virtude ou a maior virtude que pode existir sendo o amor. O cristianismo é assim, o budismo é assim, as pessoas que têm as religiões indianas, na sua grande maioria, trabalham e traduzem como a maior de todas as possíveis virtudes a ideia de amor. Bom, conversar com um filósofo ou falar sobre filosofia sempre é muito inquietante para as pessoas. Porque, como eu disse, a filosofia é justamente uma ciência especulativa que tem na sua base a ideia de que você mais faça perguntas do que produza respostas. Se é justo que a própria filosofia seja a ciência da especulação, é justo também que eu comece a minha palestra fazendo para vocês algumas perguntas. Prometo a vocês que as perguntas não serão difíceis e que não vai colocar ninguém em situação de perigo, em situação vexatória. Então, responde o que o teu coração disser, ok? Podemos fazer assim? Minha primeira pergunta. Levanta a mão para mim aí, por gentileza. Quem está amando hoje? Levanta a mão para mim, por favor. Quem que está amando aí? Que maravilha, o povo curitibano ama. Isso é uma coisa muito boa. Sempre duas coisas que eu vejo em situações como essa. Quando eu pergunto as pessoas estão amando, a primeira reação sempre é levantar o braço rapidamente. A segunda delas é olhar para o lado para ver se os outros levantaram também. Que bom que todo mundo ama. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a seguinte. Durante muito tempo na minha vida, eu treinei policiais e agentes de segurança em técnicas de interrogatório. E uma das coisas que eu sempre dizia aos meus agentes era: olhe para o movimento das pessoas. E a gente sabe que uma resposta que acontece em até mais ou menos uns 3 segundos indica algum cunho de verdade e algum cunho de certeza naquilo que você está falando. Então eu quero acreditar que vocês que levantaram a mão tão rapidamente estão me dizendo a verdade ou estão me dizendo com algum grau de certeza que realmente amam. Dizem que é bom a gente dizer eu te amo pelo menos uma vez por dia, pelo menos para manter as relações, as aparências numa boa, né? O ideal é que a gente fale mais, mas se você estiver falando uma vez já está bom. Agora, o filósofo é sempre um sujeito inquietante. Certo dia eu estava fazendo uma palestra sobre criatividade em uma escola do interior de São Paulo, e a diretora lá descobriu que eu era professor de filosofia, veio até mim e disse assim: professor, eu tenho um problema. Fale, professor, qual é o seu problema? E ela me disse: eu tenho aqui na escola um professor de filosofia que só fica perguntando o tempo todo o que eu faço com ele. E eu olhei para ela e disse: dê um prêmio para ele. Ora, se essa é a função dela e ele está fazendo a função, deve receber um prêmio. Como eu disse, a filosofia é especulativa. E vocês me responderam a primeira pergunta. Eu gostaria que vocês me respondessem agora a segunda pergunta. O que é o amor? Esse é um daqueles momentos em que a gente só ouve os grilinhos cantando, silêncio de cemitério. É o momento em que você olha para os teus botões e fala: manda aí a resposta, meu. E ele não responde. E você fica inquietante. Bom, se eu fosse levar em consideração que a primeira... Obrigado, senhor. Se eu fosse levar em consideração a minha primeira estratégia, eu diria agora que vocês não sabem a resposta. Mas, como você pode dizer eu te amo se você não sabe para você o que é o amor? Vou lhes contar uma historinha que mais ou menos traduz um pouco do que acabou de acontecer aqui. Um senhor e uma senhora, já nos finalmente da vida,
só para vocês terem ideia, eles já tinham 60 anos de casados, eles foram ao cemitério comprar um terreno para serem enterrados juntos. Ora, nada mais lógico, viveram a vida toda juntos, querem ser enterrados juntos. E o velhinho, pressagiando a sua morte, disse à sua senhora: se eu me for antes do que você, me enterre na direita. E ela olhou para ele, estranhou a situação e disse: por que na direita? Você dormiu a vida toda na esquerda? E ele disse a ela: dormi a vida toda na esquerda, mas eu gosto mesmo é da direita. 60 anos de casados passaram juntos e ele não disse para ela que gostava de dormir na direita. Você acha que isso é um absurdo? Quantas vezes você perguntou para a pessoa que você pensou agora o que é o amor para você? Já não ocorreu a possibilidade de você estar vivendo um conceito de amor completamente diferente do dele? Imagine uma relação, duas pessoas, um é racional, o outro é emotivo. O racional traduz o seu mundo muito mais em números, muito mais em metas, muito mais em certo e errado, em escala disso, escala daquilo. O emotivo traduz o seu mundo muito mais por sentimento. Pense no professor emotivo, ele vê um aluno chorando, a vontade dele é já logo abraçar o aluno, levar para casa e dizer: o que está acontecendo, meu querido? O racional olha para ele e diz assim: problema seu, filho. Aí você olha para um para o outro e diz assim: um é desumano, o outro é meloso demais. Né? Veja, se um não faz o movimento de empatia, de entrar no sentimento do outro, para entender o que o outro está sentindo, essa relação não vai longe, vai entrar em crise. E aí a filosofia entra de sola de novo. Bom, difícil responder essa pergunta, professor, mas nós podemos construir uma possibilidade. Vamos construir aí. Me ajudem a dizer o que é o amor, o que é necessário para existir amor. Eu gostaria de responder. Pois não. Logo que você fez a pergunta, me veio, mas agora eu quero responder. O amor é a essência da divindade. É a essência Da divindade. da divindade. Ótimo. Me ajudem a construir junto com o colega uma ideia de amor. O que é necessário para que exista amor entre duas pessoas? Vamos lá. Querer o bem do outro. Querer o bem, harmonia, compreensão, dedicação, aceitação, prudência, muita paciência, respeito, admiração. Vocês puderam notar agora que numa mesma sala nós não temos um só conceito de amor igual aos outros? Que cada um constrói essa relação para si de uma forma muito particular? E o mais interessante de tudo isso, eu peguei aqui alguns exemplos de situações que sempre aparecem. A prudência, a confiança, a alegria, a dedicação, a esperança. Nenhuma delas traduz o amor. Nenhuma. Mas como assim, professor? Pensa comigo no seguinte. Olha para a palavra confiança. Vocês concordam comigo que quem ama, confia. Quem de vocês tinha certeza de que eu estaria aqui hoje? Nem eu tinha certeza de que vocês estariam. No entanto, nós estabelecemos aqui uma relação de confiança. Olha, vocês vieram e eu vim também. Vocês vão concordar comigo que vocês não precisam me amar para ter confiança em mim. Nem eu preciso amar vocês para ter confiança em vocês. Portanto, a confiança, ela é uma qualidade de quem ama, mas ela não consegue traduzir o amor. Assim como a prudência também não consegue, a alegria também não. E aqui nós temos uma primeira revelação importante sobre o amor. Quantas pessoas você realmente ama? Pensa aí com você, com seus botões. Não é eu amo todo mundo, isso é frescura, isso não existe. Quantas pessoas você trocaria de lugar para morrer no lugar dela para que ela continuasse vivendo? Pensa aí. Umas 10. Se você chegou a uma cifra muito boa, como o Gabriel agora, meu filho, você deve ter pensado umas 5 pessoas, umas 10 no máximo. Quantas pessoas existem na cidade de Curitiba hoje? 4 milhões. Quase 2 milhões, não é isso? Eu pergunto para você, e o que é que você faz com as outras 1.999.000? O que você faz com elas? A filosofia responde. Baseado no comportamento do amor, baseado no comportamento de quem ama,
é que surgem as virtudes e os valores. Todos esses elementos que nós citamos aqui, inclusive o que vocês citaram também, são valores e são virtudes. Aliás, a única coisa que diferencia um valor de uma virtude é que uma virtude tem no seu contrário um vício. Por exemplo, prudência. Qual é o contrário de prudência? Imprudência. Portanto, a imprudência não tem nada de bom. A prudência tem. Agora pense comigo na palavra confiança. Confiança é bom, não é? Mas quando você está lá no supermercado e o vendedor olha para você e diz assim: pode levar que isso é bom, pode levar que eu garanto. Aí você olha para ele, desconfia e diz: acho que não, hein? A minha mãe me ensinou: confie nas pessoas, mas nunca aceite nada de pessoas estranhas. Ela me ensinou a confiar, mas ao mesmo tempo me ensinou a desconfiar. Portanto, a confiança não é uma virtude, é um valor, porque o valor tem no seu contrário outro valor. Percebe? Então, a primeira situação importante que nós já compreendemos sobre o amor hoje: o amor, dele se deduzem todas as virtudes e todos os valores. E os valores e as virtudes a gente não exercita com quem a gente ama, a gente exercita com quem a gente não ama. É como se você amasse sem amor. Ah, professor, mas então é falsidade. Não, a falsidade é algo consciente que você sabe que está errado e você mesmo assim continua fazendo. Isso aqui não é falsidade. Amar virtuosamente ou viver virtuosamente significa fazer para os outros aquilo que você faria para alguém que você ama. Diariamente, vocês ouviram a minha apresentação, eu sou professor, diariamente eu ouço situações assim: a mãe traz o seu filho para a escola, entrega para a professora e diz assim: o Joãozinho, meu filho, é um príncipe lá em casa e eu quero que ele continue sendo um príncipe na escola. Aí o professor olha para a criança, olha para a turma com 45 e diz: por que eu vou tratá-lo como um príncipe? Ele é uma pessoa como qualquer outra. Ora, o que seria uma mãe virtuosa? Uma mãe virtuosa é aquela que entrega o seu filho na escola e diz: trate-o como você trata a todos os demais, sem distinção. Assim como nós deveríamos tratar a pessoa que está lá pedindo esmola na rua com a mesma dignidade que você trataria o presidente da República. É fácil, professor? Eu não disse que é fácil, mas é possível. Bom, professor, você começou a bagunçar a minha cabeça agora. Você disse que eu não sei o que é o amor. Fala aí para mim o que é o amor. Meus queridos, a filosofia vai lhe propor muito mais questionamentos do que respostas. Se vocês ouvirem algum dia um filósofo dizendo que tem a solução para a tristeza, que tem a solução para a felicidade, esse cara não é filósofo. Essa história de que você, uma pessoa do outro lado do mundo, que não conhece você, que não sabe qual é a sua vida, e propõe para você uma receita de felicidade, está no mínimo duvidando da sua inteligência. Agora há pouco eu passei no aeroporto, vindo para cá, e me defrontei com um livro em exposição, lá nessas livrarias de aeroporto, e lá estava escrito assim: dieta das 24 horas, perca peso em 24 horas. Olha, meus amigos, pense comigo, se você tem dois neurônios e os dois conversam um com o outro, você vai desconfiar disso. Porque se a dieta da lua, do sol, do sal, ou qualquer uma dessas porcarias que tem por aí funcionassem, você não precisava da dieta das 24 horas. Portanto, a filosofia te ajuda a questionar, não apenas a responder, ok? Portanto, eu também, como filósofo, não vou aportar a minha resposta, uma opinião sem sentido ou fajuto. Eu vou pedir ajuda de alguns filósofos da história da filosofia para me ajudar a responder essa pergunta que está latejando aí no seu coração. O primeiro sujeito que eu chamo à tona aqui é um camarada chamado Aristófanes. Não confundam com Aristóteles. O Aristófanes é anterior, ele vem antes. Aristófanes provavelmente é um pensador que tenta fazer a primeira conceituação do que a gente chama hoje de amor.
Você pode não ter ouvido falar de Aristófanes, mas provavelmente já deve ter usado as ideias dele alguma vez. Alguém por aí já ouviu falar da minha metade da laranja, a tampa da minha panela, a minha alma gêmea? Então vocês estão usando o pensamento de Aristófanes. Quando você pensa no mito dos andrógenos proposto por Aristófanes, você vai olhar para esse ser aqui estranho que vocês estão vendo agora, que tem no mesmo corpo homem e mulher. Nem posso imaginar o que é ter TPM. Mas enfim, dizem que eram perfeitos. Esses andrógenos eram seres tão perfeitos, e eles eram compostos pelos dois lados e tinham tal equilíbrio que se aproximavam da perfeição dos deuses. Ora, nenhum deus que se preze vai se sentir minimamente ofendido por esses seres. E aí Zeus, o Todo-Poderoso, o homem que organizou o Olimpo, lançou sobre os andrógenos uma maldição. Vocês lembram qual era a arma de Zeus? Quem lembra? Era a arma de Zeus. Um raio, né? E ele mandou sobre os andrógenos um raio que os separou. E segundo o mito dos andrógenos, basta que você encontre hoje sua alma gêmea e você estará muito feliz. Eu olho para vocês agora e vejo as caras assim meio cabisbaixas, um olho para o outro, e diz assim: professor, lá em casa as coisas não são tão perfeitinhas assim não. Tem sobra, tem cartão de crédito, tem uma amiga do Facebook que você nunca conhecia, que agora postou uma mensagem que começa a dar confusão lá em casa. Bom, se essa ideia dos andrógenos, em que você acha a sua alma gêmea, fosse realmente verdade, seríamos todos felizes para sempre, ou então você não encontrou a sua alma gêmea ainda. Alguém chegou na sua frente, te roubou, você não encontrou ainda. Não é verdade? Uma reflexão importante. O conceito de minha alma gêmea, hoje, é usado de maneira equivocada. Por quê, professor? Porque quando eu penso numa relação em que eu tenho outro para me completar, você entrou na história pela metade. Nenhuma relação de amor, eu estou falando aqui não de casamento, estou falando de amizade, eu estou falando de relação empresarial, eu estou falando de relação profissional. Nenhuma relação que você entre pela metade pode dar certo. Quando é que um casamento, uma amizade ou qualquer relação desse tipo dá certo? Quando você entra inteiro nela. Quando você se dedica totalmente a ela. E aí você vai entrar nessa relação. Então, quando vocês ouvirem as pessoas dizendo: ela é minha alma gêmea, chame ela no canto e diz: você tem 5 minutinhos? Deixa eu te contar uma historinha aí, para você não usar mais essa ideia. Ok? Bom, esse questionamento sobre o que será que é o amor e se a coisa é tão perfeitinha assim, também foi questionada por um outro senhor, mais ou menos contemporâneo de Aristófanes, um cara que vocês também conhecem, um sujeito chamado Platão. Todo mundo aqui já ouviu falar de Platão pelo menos uma vez, né? E Platão conceitua o seu amor de uma maneira muito específica. Ele chama esse amor de amor eros, que na tradução cristã nós vamos dizer que é o cupido aqui, né? Mas Eros é um personagem da mitologia grega, filho do deus Horus, que é o deus da excelência, com a deusa Pínia, ou Fínia, que é a deusa da pobreza. Pensa comigo, o que pode dar da cruza de um deus da excelência com a deusa da pobreza? Eros, alguém que quando está rico, se torna pobre de novo. E esse movimento não acaba nunca. Por isso, Eros, traduzido literalmente, significa desejo. Portanto, segundo Platão, ama quem deseja. Porém, está aí uma encruzilhada interessante para a gente pensar. Se eu amo aquilo que desejo, quando esse desejo acaba, o que acontece com o amor? Ele acaba também. Professor, você pode me dar um exemplo para a gente conseguir ter uma noção de Eros? Vou lhes dar um exemplo. Imagine que você estivesse vindo para cá hoje na Rosa Cruz e você estivesse com uma fome tremenda e passou na frente de uma pizzaria e o seu estômago lembra você que você está com fome.
A sua memória lembra você que você já comeu pizza e que agora você também está com vontade de comer pizza. Portanto, você ama a pizza. Aí você vai lá e come a pizza. Aí você diz assim: vou comer uns 10 pedaços, porque amanhã eu não terei fome. Funciona assim? Não. Vou dormir 20 horas hoje para que amanhã eu não precise dormir. Funciona? Não. Também não. Porque o sono e a fome são eros, são desejo por aquilo que a gente não tem, por aquilo que a gente está em falta. Só que tão logo eu consigo chegar ao meu desejo, tão logo também o meu amor passa. Professor, mas eu acho que essa sua conceituação ainda não está muito legal. Bom, vamos construir uma outra ideia então de Eros. Qual é o Eros? Qual é o desejo de um aluno de ensino médio? Onde é que acha que ele vai encontrar liberdade na vida dele? Fala para mim. Aonde? Na faculdade, não é isso? Ou então no mundo do trabalho, para aqueles que não vão para a faculdade, ele diz assim: a hora que eu trabalhar, eu vou conseguir chegar à minha liberdade. Você sabe qual foi a primeira coisa que o professor me disse no meu primeiro dia de aula na faculdade? Você já está pensando na pós que você vai fazer? Peraí, meu amigo, eu nem conheci, que negócio você já está me botando pós na cabeça, que negócio é esse? Bom, o sujeito terminou a faculdade, saiu de uma base cognitiva no topo e caiu em uma base que é o trabalho. E aí ele sai para procurar o seu trabalho. Qual é o Eros de quem sai da faculdade? Achar o trabalho. A Vivian falou agora em resiliência, e o sujeito chega lá para o psicólogo do RH, que estava fazendo entrevista dele, e diz assim para o psicólogo: eu sou um ser resiliente, uma espécie de esponja que você espreme durante o dia e ela se enche de novo durante a noite, você espreme de novo e ela enche de novo, e aí ele consegue o trabalho. Vocês sabem qual é o Eros de quem trabalha? Férias. 13º. Voltar a estudar. Quanta sabedoria tinha Platão? Ele dizia: ninguém pode desejar aquilo que tem até o gargalo. E em se tratando de relações humanas, desejar é muito bom. Quando eu estou longe da minha casa, eu ligo para minha casa, falo com a minha esposa e digo: hoje eu estou amando você à moda de Platão. Desejo-te loucamente. Mas ela espera que, ao estar satisfeito do nosso encontro, eu volte a desejá-la no dia seguinte. Por isso, só Eros sozinho não pode traduzir aquilo que nós chamamos hoje de amor. Professor, você pode me dar mais um exemplo? Vou dar mais um exemplo para a gente fechar a história do Eros. 19 anos eu tinha, estava indo para a faculdade, menino pobre do interior de Santa Catarina, estudante, vida danada, vida muito complicada. Está aqui um colega que viveu comigo, que não me deixa mentir. E todos os dias pela manhã, o meu vizinho ligava esse Passat 83. Parece que ele fazia de propósito, ele acelerava de manhã cedo para que eu escutasse o carro e comprei o carro dele. Aí você diz para mim: Júlio César está com o seu Eros satisfeito, pois o desgraçado foi na rua com o dinheiro que eu dei para ele, deu entrada num Gol GTI melhor do que o meu e passou a acelerar todo dia de novo. E o meu Eros passou a ser pelo Gol GTI dele. E, num esforço, num lapso, numa loucura, eu comprei outro carro que não consegui pagar, o banco me tomou, fiquei sem dois. Quem me dera ter ficado com o meu Passatão. Estava eu feliz, cheirando a gasolina, mas estava muito feliz. Nessa perspectiva, vocês vão dizer: professor, mas amar é uma tristeza, amar é uma desgraça. De fato, desejar, estar satisfeito e desejar de novo, e de novo, e de novo, não é ruim. Só que em termos de relações humanas, trocar uma pessoa por outra no seu desejo não resolve o problema. Por isso, aquele que veio depois de Platão e que foi seu aluno, também fez esse questionamento. E esse senhor vocês conhecem, que é o nosso amigo Aristóteles. Aristóteles diz: mas não tem essa coisa, a gente não pode só desejar as pessoas, tem que ter alguma coisa boa naquilo que eu já tenho. E Aristóteles chama o seu amor de filia. Filia, que traduzido literalmente significa alegria.
Alegria tem a ver com o que o Aristóteles também fala sobre potência. Professor, o que é potência? O que é alegria? Alegria, traduzida de uma maneira muito simples, é aquele instante de vida que você deseja que nunca acabe. Tem gente que passa a semana inteira desejando a sexta, passa o mês inteiro desejando o quinto dia útil, passa o ano inteiro desejando as festas do final do ano e, sem se tocar, está desejando que a sua vida acabe, que ela vá para o buraco junto com a sua falta de alegria. Quando eu olho na rua, eu vejo as pessoas andando para cá e para lá, eu olho para elas e tenho a impressão de que nós vivemos numa sociedade de zumbis. Ninguém sorri, ninguém tem alegria, ninguém se alegra com aquilo que já tem. Professor, eu acho que você está pirando, talvez não seja bem assim. Só por curiosidade, todo mundo aqui sabe o que é happy hour, sabe? Qual é o dia da semana em que as pessoas costumam fazer happy hour? Depois do que, hein? Você sabe qual é a maior dificuldade de todas as instituições do mundo hoje? Fazer happy hour segunda-feira às 8 da manhã. Quando você consegue fazer happy hour na segunda-feira às 8 da manhã, ninguém te segura. Ninguém dá conta de você. Uma analogia bem simples. Imagine que você seja um carro, que a estrada seja a semana que você tem que percorrer e que a sua potência, a sua alegria, seja o tanto de combustível que você tem no seu tanque. Imagine uma pessoa começando a sua semana, começando a sua estrada com um tanque vazio, que é o que eu mais vejo por aí. Eu chego na segunda-feira, entro na sala de aula, os alunos estão assim: ai, segunda-feira. Ou se chega, eu recebo no meu WhatsApp inúmeras mensagens de um cachorrinho triste, de um cavalo cabeça baixa, com uma criança chorando, dizendo: começou a segunda-feira. Meus amigos, pensem comigo. Se você começa a sua estrada com o tanque vazio, vai chegar um momento em que você tem que arrastar o carro para chegar no final de semana. E aí você vai chegar cansado, destruído, acabado. E é o que acontece com a maioria. Quando chega na sexta-feira, o sábado só quer descansar, o domingo só quer descansar. Perceba o quanto de sabedoria há naquilo que Aristóteles nos diz, quando ele fala: é você o responsável por potencializar a sua alegria. Se você não pegar essa bola, colocar na frente do gol e chutar você mesmo, ninguém vai fazer isso por você. Pior do que isso, vão levar a sua bola embora. Se você ficar olhando para a mídia, se você ficar olhando para todo o processo que leva você ao consumo, todos eles, sem exceção, colocam você num estado de depressão, num estado de estresse, para que você se liberte, sabe como? Comprando. Alegria. Aristóteles nos faz duas advertências. Ele diz assim: não há alegria eterna. Eu, Júlio César, quando me levanto pela manhã, está aqui minha família que não me deixa mentir. Eu levanto lá para as 6h30, 7 horas da manhã, me sento na cama. O meu despertador tem 2 despertadores, porque eu durmo de novo um pouquinho mais, aí levanto de novo. Levanto com uma preguiça, minha alegria está lá embaixo. A minha potência está lá embaixo. Tem pessoa que levanta pela manhã e levanta sorrindo, abre a janela e diz: bom dia, sol, bom dia, lua. Detestáveis pessoas. A minha alegria só vai se tornar alegria lá pelas 10 horas da manhã, quando eu vou para o trabalho, quando eu vejo os meus professores em sala e eu estou palestrando, e você me vê aqui gritando com energia. O que aconteceu comigo? Eu potencializei a minha alegria. Fazer happy hour de segunda-feira às 8 horas da manhã não depende de ninguém mais no mundo, senão você mesmo. A bola é sua. Professor, você me deixou triste, você me deixou lá para baixo. Eu falei para ela: você cometeu aí 2 erros. Primeiro, você está triste porque você quer, e você tirou nota baixa porque você quis também. Eu não tenho nada a ver com a sua tristeza. Se vira. Tem gente que levanta pela manhã, carrega a sua sacola de bruxa, cheia de mensagens, e sai distribuindo para os outros assim. Ele chega para você e diz: nossa, parece que você está acabado hoje. Que cara de cansado. A pessoa espirra. Ele fala: você vai pegar gripe, hein? Se não for, uma pneumonia. Eu vi 2 professoras esses dias conversando numa escola que me arrepiou todo o pelo do corpo. Uma disse para a outra:
essa escola está me dando úlceras. E a outra olhou para ela e falou assim: a sua sangra? Porque a minha sangra. Vá curar a sua doença, que não é só física, é mental também. A pior praga do mundo hoje, em termos de emoção, é uma coisa chamada depressão. E a depressão tem um cunho emocional fortíssimo. E nós só entramos em depressão porque não sabemos potencializar a nossa alegria. Portanto, meus amigos, se eu consigo fazer isso às 8 horas da manhã, na segunda-feira, você vai chegar na sexta cheio de energia. E você vai aproveitar melhor o seu sábado, vai aproveitar melhor o seu domingo. Vai chegar no domingo à noite e vai dizer: ainda bem que amanhã tem segunda-feira para começar tudo de novo. Musiquinho fantástico. Ah, meu Deus, acabou o domingo. Tem tarefa para fazer. Alegria. A segunda advertência que o filósofo nos coloca é de que quando você pensa em termos de potencialização de alegria, ou a capacidade que você tem de levar você, que o Spinoza, que a gente já vai ver à frente, também fala que é a passagem para o estado mais potente do próprio ser, ele está dizendo para nós que isto é possível, sim. E os gregos não têm a noção cristã que nós temos de bem e mal. Para os gregos, positivo e negativo são dois lados de uma mesma moeda. E ele diz: você pode tanto deprimir quanto alegrar alguém, quanto a você mesmo. Isso é importante que se diga. Quando você pensa em alegria e você está potencializado, você está alegre, você contamina todas as pessoas que estão à sua volta. Tem gente que você passa perto delas, parece que elas sugam tudo que você tem de bom. Você fala: nossa, meu sangue não cruzou com esse cara, tem que ficar longe dele. Tem gente que você nunca viu e passa perto e diz: nossa, que pessoa agradável, o que será que ela tem que o outro não tem? Ela está potencializada, ela está com o seu espírito elevado. Tem gente que você vai conversar com o cara e diz: meu amigo, eu preciso que você me ajude a resolver um problema. O problema é o seguinte: A, B, C e D. Ele olha para você e diz: mas você não viu que tem mais isso, mais isso, mais... Quer dizer, além de ajudar você a resolver lufas nenhuma, ele ainda acrescenta mais coisas. Facilite a vida das pessoas. O cara bateu em você no trânsito, abre o carro e pergunte para ele: você está bem? Estou bem. Então agora nós vamos ver os danos materiais. É assim que acontece hoje? Por que será que o mundo está nessa tristeza que está hoje? Por que será que as pessoas andam na rua sem sorriso? Porque lhes falta alegria. Encante as pessoas. Amar a moda de Platão é o sujeito que consegue conquistar várias mulheres uma só vez. Amar a moda de Aristóteles é o sujeito que consegue conquistar várias vezes a mesma mulher. Por isso estou casado há 13 anos. Eu imagino que a minha alegria deva fazer algum sentido para vocês agora. Então, essa ideia de que as pessoas têm problemas, todo mundo tem problemas, mas não se apaixone por eles. Eu tenho uma cena da minha vida de uma tia que já faleceu, já não está mais entre nós. Por isso, honrosamente, eu chamo isso agora de a síndrome da tia véia. A síndrome da tia véia, todo mundo tem uma tia véia ou conhece alguém assim que está reclamando da vida o tempo todo, né? E ele vive num estado extremo da síndrome da tia véia. Você chega para ela e diz assim: tia, como é que está a vida? Joelho, mãe, esse aqui é irmão desse, mas esse dói aqui não dói, não sei o que acontece. Aí um dia chega lá e diz: tia, o joelho está bom, mas olha esse tempo, dá desgraça. A síndrome da tia véia. As pessoas se apaixonam por seus problemas. Quando você tenta resolver o problema, ele fica bravo com você. Ele diz: não, a vida tem que ser a desgraça que é. Não tem. A vida pode ser muito melhor do que você já vive hoje. Tudo que você fez até hoje te trouxe até aqui. Portanto, o que você está fazendo é bom, mas você pode fazer melhor. Só depende de você. Você me deixou triste. Não, eu não deixei você triste, não. Mas eu posso ajudar você a se tornar uma pessoa melhor. Pense no aluno. Eu estou usando o exemplo do aluno porque é o meu cotidiano todos os dias e todo mundo aqui já foi aluno em algum momento. O aluno chega para o professor e diz: professor, eu não gosto da sua aula de filosofia. Aí o professor olha com pena para ele e diz: eu sei que é difícil para você, mas
importante para a sua vida. Alguém que já está meio atolado na lama e o professor diz, eu sei que é difícil, interrompa o cara de vez. Acabou com ele. Quando alguém disser para você, eu não gosto de você, olhe para ele e diga, não gostava, porque agora você vai conhecer uma dimensão diferente e agora você vai gostar. Eu acho que você vai pegar uma gripe, impressão sua, estou bem, a coisa toda vai melhorar ainda mais. Parece que você está tão acabado, são os seus olhos que estão acabados, porque eu estou bem pra caramba. Isso. Você devolve o presente, se você não aceita o presente, ele não é seu. Percebe como isso é importante? E aí nós entramos também na conceituação do nosso amigo Spinoza, quando ele diz, amor é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. E por que eu bato em mim mesmo? Porque depende de mim, não depende de mais ninguém. Ah, mas a pessoa lá em casa não colabora. Mas está no seu, você está aceitando o presente. Fique triste. Mas não me põe na história não. Ok? Bom, observe o que está escrito aqui. E essa é uma orientação interessante do Aristóteles. Aquilo que você não dominar em você mesmo, vai dominar você e vai operar em ti a tua própria destruição. Por que Aristóteles fala isso? Ele diz, porque você tem nas suas mãos o caminho da sua vida, não depende dos outros. Se você deixar a coisa toda andar do jeito que ela está, ela vai levar você para o buraco, cada vez mais. Portanto, domine aquilo que há em você. Deixa eu fazer agora mais uma outra reflexão, buscando um pouquinho daquilo que a gente já começou lá no início falando. Né? Quantas pessoas você realmente ama? Vamos pensar assim. Imagine que o que você deve ter pensado quando você disse eu te amo aí, você deve ter falado assim mais ou menos. Eu amo minha mãe, amo meu pai, amo meu filho, amo minha filha. Bom, amar o filho, a mãe, o pai, o amigo é muito fácil. Não chega a ser nem uma escolha, não chega a ser nem uma opção. Diria Rousseau, se você escolhe entre o bom e o bom, é ruim. Se você escolhe entre o ruim e o ruim, pior ainda. Mas se você escolhe entre o bom e o ruim, não é uma escolha, porque o bom é evidente. Portanto, amar o meu filho é evidente. A minha pergunta para você é, e o que você faz com aquele cara que te tratou mal hoje? E o que você faz com aquele espinho no seu sapato que te enche a paciência todos os dias? O que você faz com ele? Você deseja mal para ele? Observe as duas conceituações que nós trabalhamos até agora, de amor, Platão, eros, desejo. Eu desejo aquilo que eu não tenho, mas quando eu consigo, fico eu feliz. Ok? Aristóteles, filia, é o amor de alegria, o amor de potência. Mas quem é que fica feliz quando consegue se potencializar? Eu, de novo. Amor egoísta, os dois. Quando você olha para o outro que te fez mal, você tem que pensar diferente. E agora eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão de um senhor que para muitos de nós aqui é considerado também um Deus. Mas eu não quero que você pense nele como Deus. Não me interessa o lado divino dele agora. Me interessa o sujeito filósofo que há por detrás dele. Me interessa a transformação que esse sujeito proporcionou para o mundo a partir de suas ideias. Esse filósofo é o nosso filósofo Cristo. Jesus Cristo, que chama o seu amor de ágape. Professor, o que é ágape? E há duas traduções razoavelmente que se aproximam da ideia de ágape, que é amor ao próximo. Por que a filosofia cristã é uma filosofia que inverte completamente a ideia de amor que se tinha até o momento? Porque desde Aristóteles, Platão e Aristóteles, a definição de amor é uma definição egoísta. Sou eu que fico feliz com a história. E aí vem o filósofo Cristo e diz, meu amigo, você ama de verdade quando você ama o outro. Portanto, o que interessa aqui não é você, é o outro. Os meus alunos me perguntam, professor, você tem cara de um sujeito de menos de 40 anos, vocês já acertaram até aí, e você diz que tem 13 anos de casado, puxa, você casou cedo, é a dedução deles. E eles me dizem, professor, mas casar vale a pena? E eu sempre respondo a eles,
vale se a pessoa que estiver ao seu lado for alguém que você ame a moda ágape. Quando você ama sem colocar você em primeiro lugar. Ágape significa exatamente isso. Ame o outro antes de amar você. Professor, você está me dizendo que eu tenho que amar um bandido assim como eu amo meu filho? É por isso que ágape é tão difícil de praticar. Você está me dizendo que eu tenho que tratar o indivíduo que está lá na sarjeta pedindo esmolas do jeito que eu trato meu pai? É isso que ágape quer dizer. Encontrar sua alma gêmea não é tão difícil. Todo mundo encontra em algum momento da vida a sua alma gêmea. Eu não digo em relação até de casamento, eu digo de amizade. Eu digo que a sua alma gêmea no trabalho. Eu digo que a sua alma gêmea em todas as dimensões da sua vida. Encontrar a alma gêmea é fácil. Desejar essa alma gêmea é mais fácil ainda. Se alegrar com ela já é um pouco difícil. Mas é possível. Agora, amar a moda ágape é quase divino. E aí eu sou obrigado a concordar com o colega quando ele me diz na sua tradução de amor que é a essência do divino. A pessoa que consegue amar a moda ágape, ela se aproxima da ideia de perfeição no amor. Amai o seu próximo como você ama a você mesmo. Observem algumas dessas relações que aparecem aqui e que nos são muito interessantes para que a gente possa pensar, para que a gente possa raciocinar, para que isso toque profundamente o coração das pessoas. Quando ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso aqui é um exemplo maior de amor de um sujeito que passou por aqui tentando fazer o máximo que podia e os caras espetaram ele na cruz. E quando o sujeito estava espetando ele, já quase no seu momento derradeiro, ele olha para o seu algoz e diz para ele: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você pode imaginar o que é isso? O maior exemplo de ágape que eu tive na minha vida de professor foi uma professora de 72 anos que me deu. E ela me deu esse exemplo ainda sem querer. Professor novo saiu da faculdade, você sai com uma ideia, né, de mundo ideal de escola lá na faculdade, eles dizem: a aula é gostoso, a aula é bacana, é facinho, é só chegar lá e fazer. Quem é professor sabe muito bem que não é bem assim que a coisa funciona. O professor novo chega no colégio, para vocês terem ideia, o colégio que eu trabalhava era um colégio que tinha mais de 10 oitavas séries, mais de 10. E essa escola tinha uma turma que era a turma do horror. Sempre tem a turma do horror. E o professor novo sempre é premiado por essas coisas. Professor Júlio, está aqui a sua turma, seja muito feliz. Os mais velhos já vão se acomodando, vão dizendo: opa, essa não quero mais. Então, para você que você é novo, tem mais energia. Eu fui trabalhar nessa oitava, no primeiro dia eu não consegui dizer o meu nome, para vocês terem ideia. Eles não deixaram eu falar nesse primeiro dia. A turma foi um pesadelo. Eu pensei várias vezes em deixar de ser professor, pensando naquela turma. Olha como o meu coração está amargurado e como o meu coração está sem potência. E todos os dias eu saía de casa e dizia: nossa! Hoje tem aquela oitava, eu já começava o meu dia deprimido e ia para lá deprimido. O que será que eu estou passando para eles quando eu entro na sala de aula e olho para eles com cara de piedade, com cara de dó? Fazendo a mesma coisa, o contrário do que eu estou dizendo para vocês fazerem agora. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso porque aconteceu comigo. Ninguém me contou, eu fiz. Só que tem um momento na escola, um momento formal muito específico, em que a gente pode se vingar deles. Chama-se prova. E nós pensávamos as provas para aquela oitava. Quando eu digo pensávamos, é porque mais de um pensava assim. Pensávamos as provas ainda mais difíceis do que os outros. Por quê? A lógica é muito simples. Você está pegando a minha vida, eu vou pegar a sua. É simples assim, não é? Metade dessa turma, isso é comum na filosofia, metade dessa turma ficou em recuperação comigo. E eu saí no sábado de manhã da minha casa. Sábado de manhã eu não trabalhava, portanto, estava fazendo um extra naquele dia. Já saí de lá com o coração cheio de raiva e pensando da seguinte maneira: vou chegar lá e essas pragas me pagam.
Porque tudo que eles me fizeram durante o ano, eu vou fazer para eles também. Você acha que o professor não pensa assim? Que o professor é tudo perfeito, que não tem essa coisa? Tem, pensa também, o professor também é um bicho perfeito. E eu fui para a sala de aula, cheguei lá, uma professora de língua portuguesa estava terminando a recuperação dela. Portanto, a aula não tinha acabado ainda. Eu me sentei no cantinho, fiquei olhando, observando. Né? E essa professora se levantou, abraçou cada um dos alunos com um caloroso abraço. Alguns até nem queriam, mas ela puxava assim com força e dizia para eles: a professora não conseguiu dar atenção para você durante o ano, mas agora eu sou só de vocês. Enquanto estava com meu coração cheio de raiva, tentando me vingar, ela estava dando tudo dela para os seus alunos. Eu não consegui dar aula naquele dia. Voltei para casa chorando, voltei para casa profundamente perturbado com aquilo, e num momento de reflexão eu pensei: o que é que eu estou fazendo da minha vida como professor? Não é isso que eu vim buscar aqui. E eu coloquei como meta para a minha vida que aquela oitava série, que virou o primeiro ano do ensino médio, hoje não é mais oitava série, é o 9º ano. Eu coloquei como meta que eu ia me dedicar o máximo possível para aqueles alunos. Um desses alunos, que era uma dessas pestes mais terríveis, um deles fez filosofia, fez mestrado em filosofia, está fazendo hoje doutorado em filosofia e é um dos meus maiores concorrentes. Mas pense comigo, eu fiz por ele algo que Jesus está pedindo que todos nós façamos por todas as pessoas, não só por aqueles que você ama. Benedito Valadares, eminente jornalista brasileiro da época getulista, tem um chavão que se tornou muito popular. Ele diz assim: aos amigos, tudo; aos inimigos, o rigor da lei. Pensa comigo, professor. Aos amigos, tudo; aos inimigos, o rigor da lei. E se nós invertêssemos isso, hein? E se eu amasse todos os meus inimigos, ainda mais do que eu amo as pessoas que eu tenho em casa? Isso aí me potencializando. Isso estaria melhorando significativamente a minha própria relação de amor. Pense na história do agricultor que planta as suas sementes e quando colhe metade da produção ruim e metade da produção boa. E ele vende justamente a semente boa e planta ruim de novo. Qual é o caminho que esse cara vai seguir? Um dia, o ruim vai se tornar tão ruim que não vai mais conseguir produzir nada. Você diz assim, professor, então, o que você está me dizendo aí que eu devo vender o que está ruim e plantar o que está bom? Talvez a Ágape se encaixe nessa definição. Ou então eu pego a definição de Aristóteles, a ideia de equilíbrio, vende metade de uma e metade da outra, e você vai melhorando. Na região que eu moro, em Santa Catarina, onde eu morava, hoje eu sou curitibano, tinha um senhor, e ele tinha um costume muito estranho. Quando ele colhia a sua produção, lá a gente plantava muito alho, né? E ele colhia o seu alho, e boa parte da produção de alho dele, mas uma produção boa de alho, grandes cabeças de alho, ele distribuía para os vizinhos, mas não podia cobrar nada por isso. E eu ficava pensando, mas esse cara é louco da cabeça, isso não pode ser. Enquanto eu vendo o alho bom e planto o alho ruim, ele está distribuindo, de graça. Eu fui conversar com ele e disse: ô, por que o senhor faz isso, hein? Olha a sabedoria desse homem. Ele disse: se eu distribuo a semente boa para os meus vizinhos, a minha melhora. Se eu dou coisa ruim para os outros, a minha piora. Ora, esse exemplo se encaixa perfeitamente na ideia de amor. Ágape, ajude o outro sem esperar nada em troca. As pessoas às vezes olham para a gente e dizem assim: professor, mas eu não sou perfeito, eu erro às vezes. Que bom que você erra, isso indica que você ainda é humano, não virou Deus ainda, né? Mas só que quando você erra, às vezes você erra e machuca as pessoas, você fere o coração delas, e aí essas pessoas olham para você e dizem assim: tá bom, vou te perdoar então, tá bom. Aí um certo dia você encontra ela e erra de novo, ela falou: aqui para você, ó, um dia você já me feriu, agora você não vai me ferir mais. E eu te pergunto, esse perdão foi verdadeiro? Ele carrega a mágoa dele com ele para sempre. Certo dia 2 monges subiam uma montanha, vocês devem lembrar, os monges usam hábito,
né, para cobrir o corpo, e os monges dessa época não usavam nada por baixo, como era muito comum da Idade Média. Tá? E os dois estavam subindo a montanha e viram uma moça se afogando. Para você deve lembrar, o monge não casa, o monge não toca no corpo de uma mulher nessa época. E imediatamente os dois pensaram, e agora, o que a gente faz? Um deles tirou o hábito, ficou nu, entrou na água, tirou a moça, fez uma massagem, não era uma respiração, mas uma massagem, e a moça retornou, e ele pôs o seu hábito e continuou o seu caminho, tranquilamente. E o outro monge, lá na frente, quilômetros depois, cutucou ele e disse, você não está com a consciência pesada, não? Ele falou, pesada por quê? Porque você viu a moça nua. E ele disse, quem é que está com a consciência pesada aí? Quem é que manteve a imagem da moça nua na sua consciência? O que salvou ela ou o que não fez nada? O amor e o perdão são a mesma coisa. Se você, meu amigo, resolveu perdoar alguém, perdoe mesmo. Esqueça. Passa para outra. Certo dia um amigo me disse, temos um outro amigo em comum, e eu disse a ele, cara, você nunca mais ligou para o sujeito lá e tal? Ele falou, liguei um dia, ele não me atendeu, ele estava meio grosseiro, eu nunca mais liguei. E eu te pergunto, isso é amizade? Amizade é quando você, mesmo torturado, mesmo desprezado pelo outro, se põe no lugar dele, faz empatia e se pergunta, por que será que ele está assim? Por que será que ele me tratou mal? Vou ajudar esse cara. E você vai lá e insiste de novo, e de novo, e de novo, até que a sua amizade retorne. É aí que surgem as grandes e verdadeiras amizades. Aliás, a palavra amizade, do grego traduzida, ela significa também amor. A própria palavra filosofia, às vezes, é traduzida como amigo do saber, ou amigo da sabedoria. Porque amigo também tem essa consciência de ser amor, de ser doação incondicional. Vejamos outra, amar o próximo como a ti mesmo. Você diz, esse cara é interesseiro, né? Ele só está amando o outro porque o outro ele se ama a si próprio. Não, as interpretações muitas vezes são equivocadas e as interpretações são muito limitadas. Como quando você pega, por exemplo, a tradução literal. Jesus levou uma bofetada na face. A tradução que nós temos para a língua portuguesa é, ele ofereceu a outra face, foi? Mas a tradução literal não é só isso. Essa outra face não é a face física, é o seu interno. Se ele te bateu fisicamente, ofereça o que você tem de melhor para ele. Se ele te ofendeu durante o dia, tire 5 minutos no final do seu dia, sente na sua cama e reze por ele. Se você conseguir fazer isso, você estará fazendo ágape. Você estará fazendo a ideia do amar ao próximo como você ama a si próprio. Essa é a ideia de ágape. Aí tem uma outra tradução de ágape que nós trazemos para a reflexão, que aliás, enquanto Rosa Cruzes fazemos não parecer em função disso, é justamente a ideia do caritas. Caritas que vai te lembrar uma palavra da língua portuguesa que é caridade. A gente pede para as pessoas em muitas campanhas, como hoje, por exemplo, vindo aqui, muitos de vocês trouxeram aqui o alimento para ser doação. Não é troca de nada, não, é doação mesmo. Você entregou lá de coração, não espera absolutamente nada em troca. Só que quando a gente olha para a sociedade e vê caridade, você vê pessoas juntando trapos velhos que não servem mais para você, nem para pano de chão, e trazem para a gente e diz assim, toma aqui, isso aqui é caridade. E sai dizendo aos 4 ventos, eu sou um homem caridoso. Meu amigo, você não entendeu o que é caridade. Você não tem noção do que é caridade. Um dos exemplos de caridade que eu pude presenciar um dia junto com outro amigo e que me tocou profundamente, estava voltando do trabalho, um dia chuvoso, um dia frio, estávamos vindo na rua, passou um jovem na porta do carro, bateu, pediu um trocadinho, a gente não deu bola, o cara passou, estava ele de calçãozinho, camisa regatinha, pé descalço, num frio danado,
E quando ele bateu no carro da frente, o sujeito abriu a janela, chegou a jaqueta que ele estava vestindo e disse para o cara, com esse frio aí, e entregou a jaqueta para ele. Isso é caridade. O senhor está assustando as pessoas, ninguém nunca mais vai doar nada aqui para a instituição. Não é isso que eu estou dizendo. Tem coisas na minha casa que eu não uso mais, que estão em perfeito estado, e digo, vamos doar, não tem problema nenhum. O que eu quero é que as pessoas tirem da cabeça o ranço de que caridade é qualquer coisa que você faz. Não é. Professor, o que é caritas? Bom, caritas, traduzido literalmente, significa doação, doar, esvaziar-se. Existe uma pensadora já próxima do nosso século XXI, uma senhora chamada Simone Weil, que ela tem uma tradução para caritas, que é a tradução que eu, Júlio César, adoto como pensador e como cientista, que é a seguinte: esvaziar-se de si mesmo para permitir ao outro que cresça também. Vamos imaginar caritas em forma de Deus. Vamos imaginar que Deus seja o Todo-Poderoso, que Ele seja onipresente, onisciente, onde tudo que você pode imaginar. E você tem um espaço. E esse espaço está todo preenchido por Deus. E você está lá, um grão de areia no meio desse espaço. O que seria caritas aqui? Seria um movimento em que Deus se esvazia dele mesmo para que você cresça. Vocês podem imaginar um professor, a moda caritas, é aquele professor que olha para o seu aluno e diz: eu quero que você seja melhor do que eu. Se você conseguir ser melhor do que eu, a minha vida terá valido a pena. Vamos olhar agora para o mundo empresarial. Eu quero trazer a vocês um exemplo da minha vida. Eu disse a vocês, trabalhei muito tempo nesse processo de avaliação de linguagem não verbal. Então, uma das coisas que as pessoas faziam nos RH da vida era me colocar junto delas para ver se o cara estava falando a verdade ou não, né? Mas antes de fazer esse trabalho, eu fui a uma empresa, cheguei nessa empresa, fui fazer uma entrevista, e o diretor da empresa, o gerente da empresa, que fez a entrevista comigo, me fez uma pergunta. Ele disse assim: onde é que você quer chegar aqui na empresa? E prontamente ele disse: no seu lugar. Mas eu expliquei para ele, eu disse: eu vou trabalhar tanto, mas tanto, que o dia que eu chegar onde você estava, você já é diretor. Ele não entendeu. No mundo empresarial existe um ditado que diz assim: jabuti não dá em árvore. Se jabuti está na árvore, é porque alguém colocou ele lá. Jabuti não dá em árvore. E quando o jabuti está na árvore, não deixa ninguém subir. Olha, o que seria amor caritas numa empresa? Olha, se você for tão bom quanto eu ou melhor, eu deixo você no lugar. Professor, eu acho que você entrou na sala errada. Eu acho que você pirou aí na batatinha, aqui é coisa diferente, aqui é sangue no olho, aqui é cobra comendo cobra, aqui nós usamos a metodologia Capitão Nascimento. Bobeou, é saco na cabeça e perdeu o playboy. Não é assim que os alunos dizem? Meu amigo, me parece que você não tem noção nenhuma sobre o que é amar a moda caritas. O azar desse indivíduo, 6 anos depois, já trabalhando no RH, quem estava lá para fazer a entrevista comigo? Você vai dizer, professor, você é vingativo, você contratou o cara. Não contratei porque ele era ruim mesmo. Se ele fosse bom, eu ia dizer para ele: fica aí. Mas ele era ruim. Então não contratei ele, cai fora, segue a tua vida. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com isso. Caritas, esvaziar-se de si mesmo para que o outro cresça também. Um relacionamento de amor. A moda caritas é aquele que você permite que o outro seja ele também, que você não domine, que você não seja possessivo com ele. Certo dia estava eu num desses cartórios da vida, acompanhando uma outra cerimônia, e quando os 2 jovens que acabaram a cerimônia saíram, um deles, o homem, saiu com a certidão de casamento na mão e gritou para os amigos: agora é minha! Tenho até certidão e tudo! O pai e a mãe assinou, agora é minha! Esse amor é possessivo, isso não é caritas. Possivelmente ele falou isso brincando, mas dizem que criança, bêbado, e quando a gente fala brincando, a gente sempre fala a verdade, assim? Me parece que na brincadeira você está gerando um campo cognitivo que te permite viver uma vida assim depois. Pensei comigo, o pobre dela vai ter uma vida desgraçada, esse casamento não vai durar. Caritas, eu permito que você seja você. Um amor, caritas, de um pai para um filho.
É quando o pai entende o que é esvaziar-se e o filho entende o movimento que o pai faz. Infelizmente, boa parte de nós só vai descobrir isso quando se torna pai. Aí você diz assim: puxa vida, o que foi que eu fiz? Se eu pudesse, eu voltava atrás. Voltar atrás não dá, mas começar agora dá. E eu espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração, tenha tocado a sua reflexão e você tenha conseguido fazer por um segundo, por um minuto ou por essa hora inteira, metanoia. Conceito que faz reflexão, reflexão que faz ação. Se você conseguir fazer isso, você estará amando a moda Caritas. Uma última frase aqui ainda do cristianismo. Não defendo o cristianismo aqui e também não interessa se você acredita em Deus ou não, se você é cristão ou não. O que interessa é a ideia. E a ideia é muito importante. E a ideia diz assim: amai vossos inimigos. Amai vossos inimigos, porque amar quem você já tem é fácil. Fazei o bem aos que vos odeiam, reze por ele no final do dia. Orai pelos que vos perseguem, porque esses pobres coitados não sabem o que fazem. Professor, eu achei que o negócio aqui era uma motivação, estou saindo aqui mais triste do que feliz. Que bom! Se você estiver tocado, provavelmente você deve estar conversando com os seus botões agora e pensando: meu Deus, o que será que eu estou pensando quando eu penso em amor? E aí eu te faço a última pergunta e não quero que você responda verbalmente. Eu quero que você só pense nela. Quem está amando aqui hoje? Essa é a pergunta que eu deixo para que vocês reflitam, para que vocês pensem. E como disse o próprio filósofo Cristo, se você for a causa, a motivação da alegria de alguém, a sua vida valeu a pena. A sua vida teve sentido. Quem me dera eu tenha conseguido fazer isso com vocês durante essa hora e pouco que nós passamos juntos aqui hoje, pensando sobre o amor. Muito obrigado. Voltem sempre que quiser.